Estamos começando o episódio 49 do Talks by Léo, no YouTube e no Spotify, direto do estúdio da Pod Factory, aqui em São Paulo. E hoje a gente vai falar sobre 3 temas que talvez seja a única pessoa no Brasil que possa falar com propriedade sobre eles, que são tecnologia, veganismo e mindfulness. Eu recebo hoje aqui Krika Walters, fundador e CEO da Vegan Business. Krika, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Léo. Muito feliz em estar de volta aqui na maravilhosa Pod Factory e muito obrigado pelo convite, feliz em contribuir. Krika, primeiro, vamos entender como é que você foi parar aqui no Brasil, porque assim, eu sei que você tem um histórico, né, empreendendo extenso aqui no país, né, Sim. em vários business, mas como que você veio parar aqui? Bom, eu nasci aqui, então eu sou de uma família dinamarquesa, norueguesa, aqui, que se criou em Santos. Meu avô dinamarquês veio após a Segunda Guerra Mundial para comprar café para os supermercados dinamarqueses, e aí você vai, né, como dinamarquês para Santos, onde esse negócio acontecia, e ele se apaixonou pela filha do cônsul da Noruega, e eu sou resultado disso. Estou aqui no Brasil, então eu nasci em Santos e fui morar na Dinamarca com 4 anos e estou de volta no Brasil há 12 anos que eu estou aqui e moro em Santos. E Krika, como que começou essa... Porque assim, você empreende quase que desde sempre, Sim. pelo que eu vi, Sim. né? E em vários segmentos, você entrou em tecnologia muito cedo, Sim. né? E aí você foi um empreendedor serial nisso, né? Como que começou essa paixão por empreender? Eu acho que, desde que eu me conheço como pessoa, eu amo explorar. Eu sou uma pessoa muito curiosa, então gosto de vivenciar coisas diferentes. E eu sempre fui apaixonado por negócios, né? Então venho de uma família de comerciantes. Eu sempre gostei da ideia dos negócios te levarem a explorar diversos caminhos. Então comecei empreendendo já na escola pública da Dinamarca com, 5, 6 anos, colando stickers em pedaços de madeira, vendendo para os meus colegas, até a minha mãe ser chamada para a escola para eu encerrar essa operação. Que não... Seria o equivalente ao stand de limonada nos Estados Unidos. Exato. Só que não era permitido, então não podia continuar. Mas assim, sempre tive essa vontade, sempre gostei de vender. E aí fui conhecendo diversos negócios, trabalhei em vários negócios, vendi moeda, trabalhei no porto na Dinamarca, trabalhei em supermercado. Então eu explorei muito, conheci muitas coisas e com 17 anos eu comecei o meu primeiro negócio, gerando oportunidades de marketing para marcas de café, né? Então eu tive uma experiência aqui no Brasil muito cedo, me tornando classificador de café. Conhecendo o mercado de café através de um traineeship que eu fiz na empresa do meu primo, da minha família. E depois eu voltei para a Dinamarca e comecei a aplicar aquilo um pouco no mercado. Aí eu comecei a criar grupos no Facebook. Criei um grupo da minha cidade, que é a segunda maior cidade da Dinamarca. Antes de ter os grupos, né, e as páginas, criei um grupo da minha cidade e comecei a vender publicidade para os negócios da cidade. E com isso comecei a viver de permuta. Então eu era um quebrado estudando na faculdade, mas sempre tinha boas roupas, boas comidas e uma rede de contato muito grande, porque eu conseguia dar exposição, né? dar alcance para as marcas. Então eu comecei de fato a entender o poder da internet quando eu comecei a empreender na Dinamarca com esses grupos. E aí a internet virou minha paixão, né? Eu entendi que tinha uma certa escalabilidade por lá. E comecei a olhar para isso com muita paixão e acabei entrando no marketing digital em 2013. E a partir daí, focado no marketing digital, começando com produtos digitais e aí depois como cofundador e CEO do Zen, que é um aplicativo de meditação para quem não conhece, né, que a gente conseguiu escalar em mais de 150 países. Foi um dos primeiros apps brasileiros a conseguir quebrar a barreira, né, de sair do Brasil. Um dos primeiros apps no Brasil a ser através do modelo de assinatura, né? Uhum. E tive muita experiência com o Zen escalando esse negócio e hoje no Vegan Business, querendo ou não, sendo uma plataforma digital, né? Então apaixonado por startups, pelo mercado digital e por venture capital e depois, na minha vida, conhecendo o veganismo, né? Olha, que é curioso, né? Porque essa sua trajetória, você começa com um negócio, né? Num café que vem da família. Certo. Aí veio o café, intersecção com tecnologia, Certo. que você usou como plataforma para amplificar, criar audiência e tudo mais. E depois você foi para a tecnologia, né? Onde que nisso
chegou na ideia, por exemplo, para você cofundar ou fundar a Zenap? Porque aqui, em algum momento, você teve, ou por afinidade, ou por oportunidade, proximidade com autoconhecimento. Perfeito. Quando que foi isso? A minha história com o caminho do autoconhecimento, ela começa com 13 anos de idade, na Dinamarca. Minha mãe me liberou para participar de um festival, e era o primeiro final de semana que eu ia dormir no festival com os meus amigos. E aí resolvemos que a gente ia fumar muita maconha. Porém, eu nunca tinha fumado maconha e né, eu me joguei... Em tese, era um rebelde na teoria, né? Eu me joguei no festival era o tipo open bar de baseado, né? Então, eu fui pro festival, comecei a fumar e no meio da noite me perdi dos meus amigos e tive um ataque de pânico, sem saber que aquilo era um ataque de pânico, achando de fato que eu ia morrer no meio lá, 3 horas da manhã. Encontrei um pai de um amigo meu, e na verdade encontrei um conhecido, não é nenhum amigo, um conhecido da escola. Ele chamou o pai e o pai me levou para casa. E a partir daquele dia, minha vida mudou. Porque a partir daquele dia, eu tive essa vivência de um ataque de pânico e fui desenvolvendo aos poucos um desafio com ansiedade generalizada. Então, passei... Mas o gatilho foi nesse momento desse evento? O gatilho foi naquela noite... naquele momento, né, que gerou o meu primeiro ataque de pânico. Porém, né, aí depois de muitos anos de terapia, entendendo que tinha muitas coisas por trás daquilo, né? Então, aquele era o momento que deu a vazão. E a partir daquilo, né, passei por hipocondria, passei por muitos ataques de pânico, tive muito problema com o equilíbrio físico mesmo, então a minha ansiedade acabava atrapalhando meu equilíbrio mesmo físico. Passei pela depressão, então eu já tive desde cedo um desafio com minha própria saúde mental e através desse desafio eu comecei a buscar caminhos para eu me conhecer melhor para resolver aquele problema, né? Sim, para resolver um problema, enfim, biológico naquele momento, né? Fui para neurologista, fui para vários médicos procurando alguma resposta fisiológica, ninguém encontrava, e aí naquele momento, eu morava numa pequena cidade na Dinamarca, não era nem cogitado fazer terapia, e aí eu tive uma sugestão de um médico para tomar acalmantes na época, né, e antidepressivos, mas eu não segui por aquele caminho, sabendo hoje em dia, né, que apoia muitas pessoas, não tenho nada contra, então, mas o meu caminho foi diferente e eu comecei a buscar na literatura algum caminho para melhorar. Essa literatura me levou para a terapia cognitiva, após isso me trouxe conhecimento sobre a meditação, mas a grande verdade é que eu não conseguia colocar aquilo em prática. Então, eu trazia muito conteúdo, mas na prática eu não entendia. E autodidata, porque você não tinha quem te ensinasse. Exato. Então, era test and failure, né, o tempo todo. E fui me conhecendo aos poucos, entendendo o que gerava, né, momentos de mais ansiedade. E tive uma busca natural pelo autoconhecimento. E aí, quando eu conheci minha esposa, muitos anos depois, que também tinha esse interesse, né, na descoberta de si, né, no autoconhecimento, comecei a fazer vários cursos de desenvolvimento pessoal, ampliei a terapia, né, comecei a fazer mais terapia e comecei a ter mais resultados com minha própria saúde mental, até que um dia, eu em outra área, né, trabalhando com influenciadores lá em 2013, vendendo cursos online, a Ju, a minha esposa, ela tinha passado um tempo na Índia e ela teve essa ideia de ter um app para apoiar ela, a motivar ela de dia e de manhã. E aí, como um bom empreendedor, eu falei, vou trazer isso para os meus sócios. Isso virou uma conversa e na conversa a gente teve essa ideia de trazer um app para a saúde emocional, né? Incubado no negócio que você já tinha. Exato. Era tipo, a gente tinha na época adquirido uma empresa de mobile development, né, focado em apps. Eu tinha essa vontade de migrar do conteúdo web e dos produtos web para o mercado de apps, principalmente porque eu sou cosmopolita, eu sou uma pessoa do mundo e eu via que nos apps tinha uma possibilidade de escalar para o mundo. Sim. Então,
os apps para mim era, né, o caminho dos apps para mim era assim uma ideia de conseguir globalizar um negócio, né? Eu já tinha tido um negócio que cresceu muito no Brasil, que a gente conseguiu fazer muitas vendas pelo Brasil todo, mas que não tinha potencial de escala global. E aí nos apps eu via que tinha esse potencial. A gente já tinha trabalhado alguns apps aprendendo o que funcionava, o que não funcionava. E na hora que que minha esposa deu essa ideia, a gente, né, pelas forças maiores, se uniram e aquilo virou o Zen, né? O Zen com foco de ser um app de meditação guiada e basicamente um portfólio aí, um Netflix do bem-estar. Essa era a nossa ideia. Porque vocês começaram, era 16? Mas que ano que A era? ideia foi em 15 e a gente lançou o Zen em março de 2016. Tinha já concorrente local? Não. Porque Headspace, Calm já existiam, talvez, lá o fora. Calm não existia, o Headspace já existia. Inclusive, eu vi o mercado e falei, olha, isso aqui já tem um player global, não tem ninguém fazendo isso no Brasil. E na época que a gente lançou o Zen, em março de 2016, não tinha nem... O serviço de assinatura não estava lançado. Então, a gente teve um contato até próximo com a galera da Apple quando eles entraram com esse modelo, falando, olha, esse business de vocês tem essa característica, né? E aí a gente fez a transição e aí começou o negócio, né? Aí a gente pegou a escala, começou a pegar a escala no Brasil, primeiro pela audiência da Ju, minha esposa, que é produtora de conteúdo desde 2009, Sim. né? Foi uma das primeiras youtubers do Brasil. Depois a Apple começou a dar muito alcance pra gente, depois o Google, e aí começou um negócio a partir daí. Do negócio. Aí tivemos na época, né, os destaques na App Store eram muito relevantes, né? Para aquisição. Exatamente, para aquisição de usuários. Aí tivemos um destaque no Brasil, depois no México, sem ter conteúdo em espanhol. Aí acendeu uma luzinha. Ops, se a gente fizer conteúdo em espanhol ou inglês, talvez a gente ganhe a distribuição fora. E aí a demanda gerou a internacionalização. Exato. Aí eu comecei a ligar para os amigos. Quem faz meditação? Quem você conhece que tem estúdio de yoga? E a partir disso, em poucos meses, o Zen estava disponível em português, inglês e espanhol e continua até hoje disponível nos 3 idiomas, né? E que legal, assim, porque ele pega... A gente estava falando, até antes de abrir a câmera para começar a gravar, sobre propósito, sobre timing, né? Sim. E veio desse momento onde... É que saúde mental hoje é um tema talvez até óbvio por todo o contexto dos últimos 2 anos que a gente vive, né? Sim. Mas mindfulness especificamente, né? E parece que as grandes tendências começam lá fora no Vale do Silício, né? Então, o mindfulness e a digitalização do mindfulness, ele vinha naquele momento numa crescente, né? Sim, e de fato é o que você falou, né? Tudo que é exponencial, ou seja, tudo que é de certa maneira moda ou começa a ter uma exponencialidade, muitas vezes começa no Vale. E na época, né, o Andy, que é o fundador do Headspace, estava começando a mostrar que isso era uma possibilidade para as pessoas terem mais produtividade, felicidade, menos stress, menos desafios com si mesmo, né? E isso, de fato, começou a acontecer e a gente lançou isso num momento no Brasil, primeiro que foi um momento muito oportuno por conta da história da Ju, né? Ela tinha muitas pessoas que seguiam ela no YouTube, principalmente, que escrevia, eu nem assisto mais seus vídeos, eu só coloco a sua voz porque me relaxa. Nossa. E olha que na época ela falava de maquiagem e beleza externa, né? Aí ela teve Não, é uma migração de categoria e segmento, assim, hiper bem sucedida. Demais. Né? E ela falou na época, né? Ela passou por esse processo, né? Do autoconhecimento dela. Passamos juntos, né? Como casal. Foi um processo intenso e ela entendeu que o que ela estava buscando até aquele momento não fazia sentido e que ela precisava comunicar essa com as pessoas que seguiam ela para falar, olha, eu vou ter uma mudança no meu estilo de vida e eu vou começar a compartilhar novas coisas com vocês que tem não a ver com a beleza exterior, mas com a beleza interior. Começando essa mudança, o momento da Ju, trazendo pessoas que tinham uma vontade de viver aquilo e depois, né, tendo um apoio de distribuição da Apple, do Google, e depois a gente teve uma aceleração de um venture studio americano de Los Angeles, isso começou a gerar um business, né? E aí, olhando para trás, faz todo sentido que eu fui CEO de um negócio de meditação, porque eu fui o cara que tive muitos problemas com a minha própria saúde mental e a meditação, o mindfulness, as práticas de autoconhecimento em geral, transformaram a minha saúde de água para vinho, ou melhor, né, de vinho para água, no caso, né? Sim. Então, a minha saúde, através das práticas do autoconhecimento, é incomparável a minha saúde hoje em dia com a saúde que eu tinha. Então, fui muito feliz, né, nesse mercado.
e à frente desse negócio durante muitos anos. E esse negócio me levou para minha outra paixão, que é o veganismo, que eu conheci através do autoconhecimento, né? E isso pra mim era muito claro e era o que eu queria te perguntar, né? Porque pra mim a lógica da sua trajetória, ela tem uma linearidade que dá pra ler assim, né? Dá. E que parece que é cada vez mais aprofundando rumo a propósito, sabe? Total. Né? Porque mesmo quando você fala, e de você e da Ju, assim, quando você fala a mudança do perfil de conteúdo que tá ligado à verdade dela e o sucesso que ela teve nessa transição, tá ligado a o que vende é a verdade. Exato. O que conecta é a verdade, né? Eu tenho uma frase que... já sei que a gente vai ter frase mais tarde, mas... Mas pode. Eu tenho uma... Olha, eu tô até arrepiado aqui. Eu tenho uma frase que me impactou muito, que é do Naval Ravikant. Sim, excelente. Eu amo o Naval. O filósofo moderno, tech. Enfim, incrível. É uma pessoa que eu admiro muito e que né, eu consumo conteúdo e me ajuda de certa maneira, né? E o Naval, ele fala que o jeito de você sair, né, do jogo da competição é simplesmente transformar o seu negócio numa extensão de quem você é. E na minha vida, isso sempre foi uma verdade, né? Então, meus negócios sempre foram uma extensão de quem eu sou, até hoje em dia, né? E isso faz com que hoje eu vejo isso com muita verdade, né? E eu vivo isso. Eu busco, de fato, que os meus negócios sejam uma extensão da minha verdade, né? E que o time que se baseia em volta, o time que se cria em volta disso, tenha os mesmos valores. Porque aí não é só uma extensão da verdade do Krika, e sim do Krika, Nadia, Grant, João, etc. Então, eu acho que... Mas é um desafio, né? Porque como é uma extensão da tua verdade, mas ao mesmo tempo não é algo que depende única e exclusivamente de você. Como é que cria cultura? Eu acho que exato. E aí vem o ponto de você se conectar com pessoas que estão alinhados com aquele propósito, porque sempre mais olhos vão ampliar a tese, vão trazer novos elementos e assim você constrói uma cultura. Se não uma eu-cultura, né? Uma eu-presa. Exato. E depois você passa também a ter insights e abrir caminhos para... culturas de outras pessoas, crenças de outras pessoas, né? Então, eu estou vivendo esse momento agora. A gente está vivendo um momento muito feliz no Vegan Business de ampliar o nosso time de co-founders e assim, indo para um negócio de ainda mais impacto, né? Que depois eu posso compartilhar um pouco mais com você, mas eu acho que a questão de você viver uma verdade para você, na longevidade do negócio, e eu acho que mais importante, tá? No seu bem-estar, é importante que você seja feliz fazendo aquilo que você faz, né? Porque a gente está aqui por muito pouco tempo. Exato. E se a gente, né, vive fazendo algo por obrigação ou pela crença de algum parente, né? Muitas vezes a gente começa uma carreira porque a mãe ou o pai queria que a gente fizesse aquilo, né? Doutor filho, doutor pai, doutor vô, doutor filho e assim vai. Então, e nada ou trabalhando, esperando o pote de ouro lá na frente. Exato. E sofrendo e não desfrutando do momento. Eu acho que, né, são duas dores, né? A dor de você sempre estar ligado ao futuro, né? Então você tem um pé no futuro, e a dor do passado, de você estar, né, você não conseguir passar algo ou deixar algo que já passou para trás, né? Então você vive com um pé no futuro, se preocupando, ou nem com a preocupação, só até com ambição, né? Sim. A ambição é um olhar futuro. Então, se você tem essa ambição e essa preocupação, você deixa de olhar para o momento atual. E da mesma maneira, você olhando apenas para trás, né? Você não consegue olhar para o momento presente nem para o momento futuro. Então, isso aqui, para quem não sabe, foi uma nano aula de mindfulness. Total, né? Então, e o mindfulness, né? Como prática, foi o que eu te falei. O autoconhecimento me trouxe a prática de mindfulness e diversas outras que transformaram a minha vida, porque a única realidade, a única verdade que existe é o momento que a gente vive aqui agora. Então, tudo é construção, né? A gente nasce desse tamanho, né? 2, 3 quilos, e hoje temos esse tamanho aqui. O nosso corpo é um acúmulo daquilo que a gente se alimenta, e nossa mente, da mesma maneira, é um acúmulo das experiências, vivências e interações que a gente tem. Porém, é importante entender que aquilo é um acúmulo, que aquilo não precisa te definir, né? Aquilo é passado,
né? E aquilo não precisa determinar seu dia de amanhã. Eu falo, às vezes, quando a questão da prática, né, da meditação, eu falo assim, ou do mindfulness, eu falo assim, quando você tem uma dor de barriga, você não acredita que você é aquela dor de barriga, mas quando você pensa alguma coisa, você acredita, né, naquele impulso elétrico e nesse órgão específico, né? Exato. A identificação, né? Exato. Igual eu falo muito sobre isso em relação a, se você for ver raiva, né? Em qual momento você é apenas raiva? É quando você abraça aquela sensação, aquela emoção, aquele pensamento que está te jogando raiva e do nada você perde o controle e você se torna raiva. Aquilo naquele momento você está saindo, né, do momento presente e aceitando algo, né, que não é a sua totalidade, né? Então, mindfulness, ele ensina a gente a deixar os pensamentos passarem, né? Exato. As emoções, os sentimentos, e entender que aqueles vão aparecer o tempo todo. E tem gente que acha, eu não consigo meditar porque eu não consigo ficar parado. Não é sobre ficar parado, não é sobre parar de pensar, não é sobre ficar sentado nem em perna em lótus, né? É outra coisa, né? É você conseguir separar ação e reação para você criar aquele nano momento que você possa ter livre-arbítrio. Exato. Gerar esse espaço e criar um distanciamento entre corpo e mente, né? Para você conhecer um outro lado de você que você talvez não conheça hoje, né? E da mesma maneira explorar o que de fato é você, né? Sim. Eu sou muito fã. Eu confesso que hoje com 2 filhos, né? Eu vivo novos desafios. Sim. E impressionante como a gente nunca pode se acomodar no autoconhecimento, porque... Atrofia, ele é um músculo. Exato. E no momento que você acha que você já alcançou, é o pior momento. Então, eu já tive a arrogância em alguns momentos, achando que eu cheguei até um certo nível espiritual, né, emocional. Destravou uma nova fase, né, do game, né? Só que a grande verdade é que o autoconhecimento, a espiritualidade, né, não a religiosidade, mas a espiritualidade é um trabalho diário, né? Então, e cada dia a sua vida vai se transformando e vai mudando os desafios e os aprendizados também. É engraçado, né? A gente vai falar um pouco do vegan business já, mas é que tá tudo ligado e tudo leva a isso, né? Sim. Mas como também a prática do autoconhecimento, ele pode levar a uma vaidade espiritual. Total. Né? Então, total. por exemplo, quando você vê ou mestres, e de novo, não citando, não é nem o caso aqui, né? Ou mesmo quando eu estava na Índia, quando você vê o tal do pessoal que começa a ter seeds, né? De muita prática, começa a ter lampejos de consciência maior, né? E você se corrompe por achar que atingiu certos poderes destravados pelo excesso da prática, né? Certo. E aí você perde o caminho. Certo. Né? E isso acontece muito nas comunidades de yoga, né? Infelizmente, né? Porque o autoconhecimento é totalmente o contrário, né? Mas acontece e se você está num ambiente que as pessoas estão praticando, por exemplo, yoga, não pelo o que o yoga traz de autorrealização e autoconhecimento, e sim por alguma jogada social ou de poder, né? Ou de show off, né? Eu não sei essa palavra em português. Ostentação, né? Ostentação espiritual. Tem muita, né? No Instagram tá lotado, né? De pessoas meditando que nunca meditaram, né? Então, assim, para mim, autoconhecimento eu já tomei esse tapa na cara, né? Acho que tem esse momento dessa sedução, né? Que a prática traz, porque você, de fato, você melhora. Demais. Né? E aí você pode se considerar, putz, agora eu tô melhor do que o próximo. Exato. Né? Aí você começa a se comparar. Exato. Né? Que é o problema do ego, né? Então, assim, para mim hoje, eu confesso que, e é muito interessante isso, mas eu sou muito frágil, eu aceito a minha fragilidade, eu não busco, né, essa questão de se tornar referência, né? Quando eu fui mais novo, eu queria muito, né? Ser aquela pessoa que inspirava as outras pessoas. E de tanto querer, eu não inspirava ninguém. E aí, quando eu parei e comecei a focar em mim, você começa a ver as pessoas, né, olhando, olha, a pessoa mudou de hábitos, né? Nossa, como que você fez isso? Então, hoje eu não tento ser nada para ninguém. Eu tento apenas ser a minha melhor versão. E ainda tentando ser a minha melhor versão, sofro muitos desafios
eu tive um grande desafio com minha própria saúde no último ano e meio, né? Que eu estava acostumado a ter um ritmo de atleta amador, né? Correr todo dia, muita quilometragem, ter uma prática regrada de autoconhecimento, né? Focado mais para o yoga e para o mindfulness, né? E ter uma estrutura muito fixa daquilo que eu fazia, com muita disciplina, que me gerava muitos ganhos. E aí, né? Eu fui pai pela segunda vez no meio da pandemia, com muito trabalho, tendo que cuidar de mais um filho e perdendo um pouco da rotina. Essa liberdade que eu tinha antes, né? Porque, querendo ou não, ter 2 filhos é uma responsabilidade muito maior. E então... Eu tenho uma filha só e todo mundo fala, quando você tem 2 não é o dobro, é mais que o dobro. Assim, o esforço. Eu concordo plenamente, né? É exponencialmente mais dedicação. E eu acho que pelo motivo que quando você tem um filho, você consegue ainda planejar, você tem ainda mais uma individualidade maior, né? O casal, amor... Porque você pode balancear exatamente isso. Com 2 é impossível. É impossível, porque o tempo todo você tem que estar tá com um outro, tá? E você tá, né, criando novas rotinas. Então, aí tive Covid em cima disso. Então, agora eu tô me reconhecendo. E eu tenho até um sócio, o Diego do Zen, que me falou assim, cara, mas sua maratona agora não é a maratona. Sua maratona agora é diferente. Acordando 3, 4 horas da manhã, cuidando do seu filho. Cara, agora você tem que aceitar que seu momento é diferente. E essa aceitação dói. Ela é muito difícil quando eu corria 10 quilômetros em tantos minutos e agora eu corro 3 e me sinto assim. Quando eu corria uma maratona e hoje eu corro 10 quilômetros e me sinto diferente. Quando eu olho para o meu corpo, ele está diferente do que ele estava. E eu fui sempre uma pessoa muito assim, não, eu quero evoluir. Principalmente quando eu comecei mesmo a engrenar no autoconhecimento, eu falava assim, todo dia eu tenho que ser um pouco melhor do que eu estava antes. Então, era uma disciplina danada, né? E todo ano se comparando com o ano anterior e nos últimos 2 anos a minha realidade é diferente, minha saúde é diferente. Então, eu tô me reencontrando e eu acho que o que eu tenho aprendido nesse último ano, principalmente, é ter ainda mais humildade, aceitar que eu não tenho todas as respostas e aprender a mudar na dor, né? Então, a dor, ela abre vários caminhos, né? A dificuldade, ela é um portal muito poderoso, né? Para transformação mas, ao mesmo tempo, você tem que se conhecer de novo, né? E eu acho assim, tudo que você está falando, eu me identifico com algumas coisas, porque eu tenho esse lado do autoconhecimento, da alta performance. Sim. E aí, quando essas duas coisas andam juntas, a gente vira muito competitivo conosco mesmo. Demais. Né? E a gente sofre quando o cenário muda. Eu sinto muito parecido com isso. E tinha até uma pergunta aqui que eu tinha colocado aqui. Falei, cara, tem 2 tendências que eu vejo que andaram juntas na última década, né? Crescimento de mindfulness e que veio tudo do Vale, de certa forma, essa grande tendência. O do mindfulness no business, né? Entender mindfulness como ferramenta para melhora de performance e não olhando pelo lado mais espiritual, mais esotérico, né? Então, olhando mais pelo lado biológico. E o biohacking, né? Não sei se você já deve ter olhado sobre isso, Sim. né? De como se nós somos atletas cognitivos, de certa forma, como empreendedores, né? Como é que você melhora essa performance? Né? Com exercício, com nutrição, com suplementação, com sono e por aí vai, né? Sim, eu sou um fã do estudo de longevidade, então acompanho basicamente todo mundo que tem lá fora, né? O David Sinclair. David Sinclair é Huberman Lab. Do Dr. Eu vejo tudo. E Mark Hyman. Walter Longo, que é da Stanford estudando longevidade e alimentação, e assim, e jejum, né? Mas eu acho que é interessante essa pergunta sua, porque o que ela me leva, assim, o que meu coração fala, assim, agora para pessoas que já são rígidas, que já são muito competitivas ou que já têm uma disciplina muito grande, né? O biohacking e até o mindfulness pode se tornar um inimigo contra você. Que é um assunto de terapia minha, terapeuta. Legal. Você usa essas ferramentas para fazer mais e mais e mais, e não para buscar um equilíbrio de aceitação. Né? E aí é onde eu sofro.
E aí você começa a entrar naquele jogo, né, que eu entrei muitos anos, daquele jogo da saúde, da Optimal Health, né, que eu leio sobre tudo que está acontecendo no mercado de suplementos e saúde de longevidade, eu sei tudo que eu não estou fazendo e eu me cobro por não fazer aquilo, né, tanto do lado de saúde, né, alimentar, suplementar, até a saúde mental. Pô, mas eu sei que eu tenho que fazer isso. Porra, eu não estou fazendo. Eu vou dar um exemplo. Eu tive Covid, eu fiquei 12 dias com febre. Eu tive um quadro que é considerado leve, porém eu entrei na segunda fase, né? Cara, 12 dias com febre, no 7º, 8º dia que eu tava com febre e não sabia se ia pro pior, né? Se ia piorar o meu quadro, começou a mexer muito com minha cabeça. Mais demais. E assim, naquele momento eu assumi que eu tava muito frágil e eu liguei para um amigo meu, que é um cara que eu sei que estuda muito a programação neurolinguística, o comportamento humano, psicologia, é um cara fantástico, Humberto, meu amigo até hoje, e falei para ele, cara, tudo que eu sei eu não estou conseguindo aplicar nada. E aí a gente começou a fazer um trabalho que virou uma linha do tempo de perdão aos meus pais, para você ter noção. Então eu estava tão frágil que de alguma maneira eu falei assim, eu aceito qualquer coisa, só preciso ficar melhor. E naquela fragilidade consegui tocar em assuntos que estavam guardados, né? E que trazem essa fragilidade de pensar dessa forma, né? Exato. E assim, e naquele momento aquela fragilidade me mostrou isso depois, né? Olhando agora e olhando depois que se a gente se permite a ser frágil, a gente também abre caminhos. Ser frágil não é desistir, né? Mas é aceitar aceitação, que a gente não que tem recursos que a gente ainda não sabe que a gente pode buscar, né? Então naquele momento eu busquei recurso, busquei uma pessoa que pôde me ajudar a eu encontrar aquilo e me trouxe muitos insights muito valiosos, né? Então hoje que eu falo, né? Eu estou no melhor momento da minha vida? Em alguns aspectos, sim. Mas na minha saúde, não. Então, como que eu lido, como que eu aprendo a lidar que isso é uma fase? Eu não me render, não chutar o balde, eu acho que as pessoas falam, né? Sim. Não chutar o balde, mas ao mesmo tempo não me cobrar da maneira que eu me cobrava antes, que não vai me fazer bem, né? Eu passei por isso de uma forma parecida, né? Porque eu sou muito acelerado, muitos projetos e tudo mais, e me cobro muito, né? E aí, no final do ano passado, eu tirei um recesso de 15 dias e na hora que eu parei pra descansar, fui pra casa de praia e tudo mais, a hora que eu desliguei, o corpo sentiu. Ele desandou. Tá. Porque parece que ele tava equilibrado na tensão. E na hora que eu relaxei, no final do período de recesso, ano novo, quando eu ia voltar a trabalhar, me veio uma hérnia muito pesada no lombar. Sim. Né? Tive que, enfim, tomar corticoides e tudo mais. Eu falei, cara, e aí veio todo esse questionamento também de saúde, né, da finitude das coisas, de certa forma, Sim. né? E você fala, cara, eu tenho tanta coisa pra fazer e fisicamente eu não tô apto, Sim. né? E aí eu falei, cara, mas aí será que eu tenho que fazer, né? Será que eu tenho que agora fazer reposição hormonal? Será que eu tenho que... Você começa a pensar, né, em como que você volta para uma condição de alta performance, né, de saúde, né? Sim. Quando, na verdade, às vezes muda, de certa forma, você tem que aceitar, né? Muda, aceitar e aí aprender com aquilo, né? Então, é engraçado, né? A gente tá no estúdio que você e o Marcelo é meu amigo, nosso amigo em comum, né? Que é seu sócio aqui da Pod Factory. E o Marcelo, a gente falou da última vez também sobre um episódio que ele teve de asma, né? Sim. E que isso, para ele, né? Ele foi investigar, e na verdade é uma auto-investigação, né? O que me gera aquilo? E aí, muitas vezes, a gente encontra que são coisas até psicológicas, né? Então, por exemplo, essa questão de você estar numa alta tensão e do nada relaxar e gerar um quadro ou físico ou mental. Eu tenho um amigo muito próximo, um irmão de vida, que ele passou na vida adulta, após os 30 anos, a começar a ter ataque de pânico e convivendo agora com esse momento, que eu convivi muito cedo, que agora ele começa a gerar tensão no momento que ele relaxa. Então, como sair desse quadro, né? E a verdade é que o tempo todo o nosso corpo ele está dando sinais.
muitas vezes a gente não está ouvindo aqueles sinais. Mas se a gente parar para ouvir o nosso corpo, ele é muito rico em informação. Então, eu tento me dar essa liberdade também e me manter atento. E hoje eu consigo respeitar um pouquinho mais. Vou dar um exemplo. Não estou correndo mais 60 km por semana porque o meu corpo está me dizendo que aquilo não é meu momento. Por quê? Porque eu acordo 3, 4, 5 vezes à noite já há mais de um ano, né? Com um filho pequeno. Não tem recuperação muscular e por aí vai, né? E por aí vai. E hormonal, tem uma sim. série... E eu sei daquilo. Então, assim, eu entendo que não é desistir. Mas meu corpo, nesse momento, não está pedindo aquilo. Então, eu estou tentando encontrar novos caminhos para cuidar do meu corpo, me manter ativo, mas que não seja dentro da prática que eu estava acostumada. É exatamente o momento que eu vivo. É como eu me reconfiguro com aceitação. Exato. Né? Exato. E sem ressentimento. E é difícil, né? É muito difícil pra gente que vive essa rigidez, né? E, cara, eu não tenho a resposta, velho. Eu tô buscando ainda, né? Eu tô aprendendo, mas o que eu tô vendo... E aí vem uma frase até que eu aprendi num curso de PNL lá atrás, que é, né? Se o que você tá fazendo não tá funcionando, muda de caminho. Né? Então, não adianta insistir em algo que funcionava. Testa, né? E não adianta você ficar preso... Cara, eu corri durante 4 anos, corria 50, 60 km por semana e aquilo era o meu normal. Não insiste que isso não é seu momento. Então, beleza. Eu não posso assumir que porque isso fez parte da minha vida há 4 anos, que aquilo vai continuar fazendo parte. E é engraçado que, sabe, eu também me pego, às vezes, na sensação que aquela condição física me trazia, sabe? Tá. Seja da endorfina, ou seja da sensação de estar forte, sabe? Sei. Então você se apega a um quadro, Demais. né? Sim. E que você quer voltar àquilo, Total, né? Porque aquilo é bem-estar. Isso, identidade, vaidade, tem um monte de coisa, né? Demais. E o bem-estar, né? A que você falou, a endorfina, né? A parte hormonal. E uma pessoa que mudou minha vida foi o Sadhguru, que é um guru que eu sigo há muitos Ele tava no Joe Rogan. Tava. Semana passada. Eu tava non-stop com o Marcelo no celular. E eu tive o prazer de fazer o In Engineering com o Sadhguru em Los Angeles em 2018. E acompanho ele, né? Eu posso dizer que foi uma pessoa que mudou minha vida, porque ele... E só um parênteses, o Joe Rogan tentando pegar ele, né? Tem demais. E eu fui impressionante no final, o Joe sentando assim com... E assim, pra quem não conhece, né, o Joe Rogan é uma figura que tem opiniões muito fortes, né? Quando ele não gosta, ele não gosta. E com o veganismo, ele é um cara muito contra, por exemplo, o veganismo, né? E aí, na conversa com o Sadhguru, ele foi se entregando, e no final eu achei tão bonito que ele falou assim... Ele sentou, ele começou a... Você viu até a postura do Joe Rogan mudar e falou assim, não, de verdade, você me fez pensar em muita coisa. Então, foi... De forma verdadeira. De forma verdadeira, né? Sim. Foi super legal como foi acontecendo aquilo. E aí, enfim, falando, né, dessa questão do Sadhguru, que ele teve esse impacto na minha vida, e agora falando do corpo, né? Ele fala, se você não consegue ficar bem dentro do seu corpo, né? E você o tempo todo, né? A gente está buscando recursos externos para a gente se sentir bem. Na verdade, tudo aquilo são ações compulsivas que a gente está tomando para sentir o bem-estar, quando na verdade ele está dentro da gente, né? E aí tem um outro pesquisador que eu adoro, que pesquisa vícios, que ele mostra, né, que o vício é uma compulsão que naquele momento você está buscando sair do estado emocional que você se encontra, né, psicológico que você se encontra. Então, na verdade, o vício não é... A gente tem o vício, né, pra gente se cuidar. É uma ação de autocuidado, mas que o vício, infelizmente, né, a compulsão tem o outro lado da moeda, que ela faz mal. Sim. Então, é um curto prazo de bem-estar para muito tempo de mal-estar, né? Sim, e buscando sempre... E tem aquela coisa da dopamina, né? Que você vai elevando a sua necessidade, né? Sim. Pra se sentir bem, né? Sim. E aí, né? Vício é droga, é sexo, é álcool, é compras, pode ser qualquer coisa, né? E então, tá muito claro para mim hoje que quando eu não tô bem comigo, quando eu tô com uma energia que tá muito para fora, é um momento que muitas vezes eu olho e tento fazer uma reequilibração, me reequilibrar, né? Uhum. Então eu busco ferramentas para fazer isso e eu tento ficar consciente olhando para né, entendendo pelo menos que
todas essas ações que eu tô tomando são ações compulsivas que não estão me fazendo bem, né? E pra gente que é empreendedor, pra gente que é acelerado, plugado no 220, é muito difícil, né? Então requer muita disciplina. E é encontrar o caminho que funciona para cada um. E quando a gente volta pra dentro, tudo começa a se encaixar naturalmente, né? Cara, uma coisa impressionante, assim, que eu vejo muito, né? Quando eu cuido da minha alimentação, quando eu deixo os meus lados compulsivos de lado e eu começo a entrar num estado mais sutil em relação à minha alimentação, eu tenho mais facilidade para entrar num estado mais sutil da minha mente e assim eu vou trabalhando. É um efeito dominó. Total. Concordo. Então, quando você começa a ter uma melhora e você... Um hábito puxa outro. abre caminho. Pra mim começa... Claro que exercício é importante, pra mim começa na alimentação. Pra mim também. Eu vejo que o autoconhecimento me trouxe que determinados alimentos que eu não sabia, me deixam agitados, não tô nem falando de estimulantes e tudo mais, ou me faz a mente foggy, mais nublada, dificuldade de concentração, irritabilidade, né? E aí eu chego aqui onde que o seu autoconhecimento te levou pro veganismo? E o que o veganismo te trouxe como ferramenta, antes de falar sobre o negócio? Perfeito. E assim, é muito verdade isso, e eu acho que é uma lição muito válida em relação a essa questão, né? Cara, você não precisa saber onde você vai chegar. Todos os caras do autoconhecimento e da performance, né? O meu amigo Joel fala muito isso. Cara, começa. E é muito verdade, porque uma mudança... leva a outra. Então isso é em primeiro lugar. Sobre o veganismo, eu tive contato com a meditação cedo, consegui compreender e colocar em prática na minha vida mais tarde, né, já à frente do Zen e trabalhando, né, com a saúde mental. Colocando esse lado de prática na minha vida da saúde mental, comecei a observar que eu tinha que também ajustar minha saúde corporal. Então eu estava muito acima do meu peso ideal, eu tinha hábitos alimentares péssimos, eu estava entrando naquele cenário de acomodação, né? Minha vida estava começando a andar, eu estava casado, então vou comer pizza, foda-se, né? Então era muito chocolate, vou tomar vinho pra caraca. Então assim, e aí só entra no processo eterno de inflamação. Total, né? Total. E eu vivia num quadro inflamatório muito pesado. E aí, né, de inflamação corporal. E aí, enfim, comecei a perceber, e aí eu sempre tive uma busca de tentar encontrar, fiz várias dietas, fiz muita coisa aí para encontrar algum caminho. E aí eu conheci, em primeiro lugar, você era carnívoro, e você gostava de comer carne ou já não era tão fã? Não, eu comia, mas eu amava pizza, pasta e sushi, né? Então a carne vermelha, nunca... Eu comia, né? Quando eu ia jantar, sempre fui muito movido à comida, adoro gastronomia, adoro explorar, né, a gastronomia, mas a carne em si não era a minha preferência, mas sempre estava presente na minha vida, né? E aí, começando a explorar, eu tive uma amiga que ela era frugívora. Ela passou 2 anos seguindo uma dieta que é chamada The 80-10-10 Diet, que foi popularizado por ele é um fisioterapeuta inglês chamado Douglas Graham, que é o pai desse movimento dos 80-10-10, dos frugívoros. E ela ficou 2 anos e, a galera zoava a Roberta, minha amiga, zoava ela e ela brilhando. Ela tinha um glow na pele, nos olhos, e ela mantinha. E, a alimentação dela, assim, primariamente baseado em fruta, alguns vegetais crus, pouca proteína e pouca gordura. Ela ficava cada vez mais brilhante. E aí, li o 80-10-10 Diet, coloquei em prática durante 1 mês e meio e mudou. Cara, foi o mês mais insano da minha vida. Dormia menos, tinha mais energia, meu intestino, o processo, né, de digestão mudou incrível. Eu brincava, né, com minha esposa que eu entrava no banheiro, saía cheirando de flores. Era um negócio maluco. E fora que a questão da flora intestinal e tudo mais, a microbiota, seu segundo cérebro, que, enfim, faz toda a diferença, né? E aí, aí eu fiquei 1 mês e meio, meu Deus do céu, por que isso ninguém está sabendo disso? Só que, ao mesmo tempo, né, viver à base de frutas, não só frutas, mas viver à base de vegetais crus e frutas, é muito difícil manter uma vida social. Sim. Né? E aí, mas eu vi
o impacto que aquilo fez na minha saúde. Eu vi que, tem algo aí que eu preciso explorar. Aí eu conheci um estudo chamado The China Study, de um pesquisador americano à frente da Cornell University. Ele chama T. Colin Campbell, hoje já um senhor de quase 90 anos. E ele escreveu um livro baseado... Ele fez esse estudo, que foi um estudo de 20 anos, em parceria entre a Cornell e o governo chinês, para descobrir por que tinha mais câncer em áreas urbanas do que em áreas rurais. E aí linkaram, né, com o consumo excessivo de proteína animal e de dairy, né, de laticínios, né. E aí eu li o The China Study, um livro grande sobre a experiência que ele teve ao longo desses 20 anos. Ele veio, inclusive, de família de fazendeiros de leite e tal. Então, para ele nem esperava o que ele ia encontrar. E aí, beleza. E aí comecei a conhecer mais sobre o movimento de alimentos à base de plantas, da alimentação à base de plantas, né? Tive o prazer, aí eu chamei o T. Colin Campbell, mandei um e-mail para a Cornell University pedindo o e-mail dele, me mandaram e eu acabei conhecendo ele. E aquilo, né, me abriu um caminho para entender, é para cá que eu vou, né? Em paralelo, eu estava grávida, minha esposa estava grávida da minha filha, Annelil, e aconteceu um negócio muito louco, que eu estava estudando sobre isso, e minha esposa falou que ela estava grávida, e aí naquele momento, eu falei assim, agora é a hora de mudar. E aí, em um segundo momento, eu tava, né, você descobre que você vai ser pai, você começa a falar, mas como que eu vou educar uma criança? E aí minha esposa falando de escola construtivista versus escola de não sei o quê. Waldorf. De Waldorf e tal. Minha filha tá na construtivista. Que legal, construtivista. E aí, mas eu não entendia nada sobre aquilo. Aí eu comecei a pesquisar na internet, aí eu fui lá como... E esses geeks autodidatas que tudo tem que pesquisar e conhecer tudo, né? Consumir todo o conteúdo pra ficar expert, tudo, né? Exato. E olha como isso faz bem, né? Mas, cara, aquele dia me abriu um caminho porque... aí eu fui escrever Sadhguru, educar crianças. Foi basicamente assim. E aí veio um vídeo de 3 minutos do Sadhguru que aí mudou minha vida de dia pra noite. E foi a maior porrada que eu tomei na minha vida, que hoje, graças àquele vídeo, transformou o caminho da minha saúde, da saúde da minha família e da minha vida. No vídeo, basicamente, ele fala assim... Eu vou deixar o link no episódio. Esse vídeo... e ele funciona até pra quem não é pai, tá? Eu vou explicar o contexto daqui a pouco. No vídeo ele fala assim, antes de você olhar para como você vai educar uma criança, você tem que olhar e ver o que você precisa consertar em você. A criança, nos primeiros anos de vida, não vai fazer mais nada do que replicar o comportamento que ela vê. E ela vai ter mais contato com quem? Muito, muito provavelmente com a mãe e com o pai, caso o casal não está junto e tal, mas é com a família mais próxima. Então, antes de você começar a pensar em qual escola você vai colocar seu filho ou sua filha, olha para você e vê o que você precisa mudar, porque o seu filho vai ser resultado daquilo que você está fazendo. É uma esponja, né? Que a gente já sabe. E aí eu falei, puta que pariu, meu. Aí eu olhei aí eu comecei a olhar para minha vida e ver, é agora que eu tenho que mudar a minha saúde. Me cuidar melhor da maneira que eu me cuido e cuidar e me atentar mais na maneira que eu me comunico com as outras pessoas e vários outros comportamentos. A partir daquele momento eu tive 7 meses para mudar minha vida, porque minha filha ia nascer em 7 meses. Me tornei vegano de dia para noite, mas já com vasto conhecimento na alimentação à base de plantas, sabendo o que eu ia fazer, sabendo, né, em nível... O estudo já vinha. Exato, eu sabia mais ou menos como me alimentar, né? Então eu resolvi fazer isso, fiz um acompanhamento de uma nutricionista, mas já muito claro, era isso que eu queria, eu sabendo mais ou menos dialogar com o nutricionista sobre, né, nível de macronutrientes, eu mais ou menos tendo uma ideia do que eu gostaria de fazer, e mudei. E aí, mudei a minha alimentação, minha saúde começou a melhorar, minha saúde melhorou. E aí o efeito dominó, né? E aí começou a fazer várias outras mudanças, né? Comecei a integralizar mais o esporte na minha vida, diminuir o consumo de álcool, comecei a me comunicar diferente com os meus amigos. Porque a energia muda. Tudo muda. Você quer ficar mais leve. Então, aquilo me fez mudar de vida e hoje, né? E aí, o lado bom disso, né? A minha filha nasceu já com um pai coerente, tentando ser uma pessoa que ele admira. Mas, né, em processo, né?
não Work in progress. Work in progress pro resto da vida, né? Então hoje eu respeito que, né, naquela época a minha meta era me tornar perfeito em 7 meses, né? Se iluminar, né? Exato. E aí logo depois de receber minha filha dela nascer, eu achava que eu tava iluminado, né? Porque aí vem o fato, né, daquele amor, a expansão do amor no momento que eu já tava muito sutil, que eu já tava muito receptivo à energia. Então, aquilo foi incrível. E aí, né, fui construindo um novo estilo de vida. Então, o veganismo ele entrou por meio do autoconhecimento, porque o Sadhguru para mim era uma referência de que eu buscava para eu colocar certas ações em prática, né, e me conhecer melhor. Enfim, aí foi, na verdade, a alimentação à base de plantas que entrou na minha vida, né, naquele momento, em 2017, há 5 anos, e aí me abrindo, né, depois de pouco tempo, até 6, 7 meses, comecei a conhecer mais sobre a exploração animal, o maltrato dos animais. Comecei a conhecer mais, porque quando você para de consumir, né, você acaba consumindo outro tipo de notícia. Sim. E aí eu comecei a entender que tinha uma relação muito forte, né, com o meio ambiente, né, o nosso desgaste da nossa terra, né, com as nossas escolhas de estilo de vida. Passei a entender que a grande maioria das doenças que a gente tem hoje são através de escolha de vida e não genética, que a gente sempre, né, a gente cresce muitas vezes achando que é genética, ou alguma coisa tem uma doença, não sabe por quê, quando 90% ou quase 90% das doenças são construídas por escolhas nossas. Sim, né? E aí quando a gente vê aqueles podcasts de longevidade, David Sinclair e tudo mais, a gente vê muito sobre isso, Demais, né? Demais. E aí minha filha já nasceu, né, dentro desse contexto, e aí com a industrialização do plant-based, que inclusive eu sou investidor, né, anjo em várias empresas do segmento, veio um novo desafio, porque há 5 anos eu me alimentava de um jeito e hoje eu posso pedir pizza, pasta com molho, queijo, com isso aqui. Que vem também desse momento do crescimento enorme, né, das novas tecnologias ou das opções, né? Exato, e aquilo não é nada saudável. Até eu e a Ju, eu sou investidor de uma marca de chocolate vegano, e a galera, né, sempre fala, mas desse mercado de saudabilidade. Eu e a Ju, a fundadora, né, não a minha esposa, a fundadora da Super Vegan, a gente bate, não é saudável. É uma alternativa que você não tem exploração, né, porque a indústria de leite, ela é muito cruel. Então, assim, mas não é saudável. Não é pra você comer chocolate vegano todo dia que você vai ficar mais saudável. É curioso isso, né? Como as pessoas confundem quando você fala termos, né? Como vegetariano, vegano, ou o que seja, né? Com saudabilidade. Não necessariamente, se você pode ser a pessoa mais não saudável sendo vegano, se você não tiver educação alimentar. Total. Coca-Cola e batata frita é vegano. Exato. Não é plant-based, né? A base de plantas, mas não é nada saudável, né? Então, antes de falar do business, sim. Eu queria só voltar um ponto para falar de alimentação. Eu tenho 2 dúvidas que eu queria ouvir de você. Certo. Glúten. Certo. E excesso de açúcar. Certo. Tá? Na dieta vegana, né? Certo. Existe hoje essa linha que fala do glúten como inflamatório e tudo mais, não necessariamente para quem é celíaco. Total. Né? Você acredita nisso? Primeiro eu vou te explicar o que eu entendo de uma alimentação saudável, tá? Uma alimentação saudável para mim é uma alimentação que se baseia em alimentos integrais. Quando eu falo integrais, eu falo inteiros, tá? Então é você cozinhar a batata, é você cozinhar a cenoura, é você comer um prato de arroz e feijão, Sim. Tá? Você tem, né, os carboidratos junto com as proteínas do feijão, você comer grão de bico, você comer frutas, muitas frutas em inúmeros estudos, inclusive saiu um estudo recente na Universidade de Copenhague, muito curioso, que quanto mais fruta, mais saudável, e as pessoas têm medo de fruta hoje em dia, Sim, né? porque acha que tem açúcar ou que na verdade frutose, por aí vai, né? Exato, e aí vem o outro lado. Então, em primeiro lugar, uma alimentação saudável é muito rica em fruta, é rico em alimentos integrais, então, e só para entender a fruta, né? Quando você consome um alimento inteiro, por mais que ele tenha, né, muito carboidratos complexos, no caso, ou muito açúcar dentro dele, ele vem junto com fibra, ele vem junto com água, vitaminas, minerais. Ele interage diferente com o seu corpo, tá? Então, em primeiro lugar, para mim, uma alimentação saudável é uma alimentação o mais integral possível, né, com alimentos vivos, tentando trazer os alimentos ricos também em nutrientes, né? Quanto mais orgânico, né?
O Sadhguru, inclusive, está fazendo um projeto de terra, né, mostrando que hoje em dia a quantidade de minerais e vitaminas que tem, né, de sais minerais que tem nos alimentos, comparado a 40 anos, está em declínio muito pesado. Por conta da exploração do solo. Né? Exato. Então, quanto mais você pode, né, se possível, manter uma alimentação mais orgânica, você vai ter mais, né, minerais e qualidade nutricional nos alimentos. Então, uma cenoura convencional diferente de uma cenoura orgânica. E aí, então, isso sendo falado, né? Aí, em segundo lugar, tem vários estudos sobre alimentos prejudiciais, né? Açúcar e gordura, né? Então, açúcar refinado vem através do açúcar que a gente conhece, porém também vem através dos alimentos processados. Sim. Tá? Então, farinha... E farinha, hoje em dia tem toda a farinha, né? Sim. Farinha de arroz, mas é melhor. Mas a farinha de arroz, ela reage da mesma maneira no seu corpo, ela se torna açúcar, né? Então, em primeiro lugar, os alimentos industrializados são os piores, as piores opções. Aqueles que incluem, então, muito gordura e muito açúcar, né? Sim. São mais piores ainda. Que é o que é industrioso para dar sabor enfim. E aí vem também essa onda dos alimentos plant-based, né? Cheio de sódio, de açúcar, de gordura. E aí as pessoas confundem. E aí começa as pessoas a falar, mas não é saudável ser vegano, olha como é ruim. Para mim, saúde, uma alimentação whole food plant-based, baseado em alimentos em vegetais, isso é saudável. Não é saudável um hambúrguer da Fazenda Futuro. Isso pode ser ótimo numa fase de transição, porque muitas vezes a gente não se torna vegano por não gostar de um bife, ou de um peixe, ou de um frango, e sim porque a gente entende que a gente não quer mais participar. Por consciência e por filosofia. Exato. Então, são alimentos que eu não sou contra, mas é importante que a gente saiba que não são saudáveis, tá? E aí, da mesma maneira que vários alimentos, tipo açaí, né? Açaí é a maior farsa do mundo, porque as pessoas estão consumindo xarope de guaraná achando que é saudável. E é açúcar, né? Então, a polpa do açaí é saudável? Muito. Mistura com uma banana mal passada, fica saudável? Demais, porque você tem alimentos integrais. Agora, açaí que você compra em qualquer loja, achando que aquilo é uma sobremesa saudável... Com granola e leite condensado. E paçoca, né? Então, aquilo não é saúde, né? Isso é um ponto muito importante. O glúten, você tem duas frentes. Então, hoje está tendo cada vez mais estudos falando sobre, né, os malefícios que o glúten pode trazer, né? Glúten é uma proteína, né, do trigo, do wheat, né? E o que é curioso é que hoje, comparando um alimento hoje com um alimento há 10 anos atrás, a quantidade de glúten aumentou muito, né? Então, sim, eu acho que pode ser prejudicial. Um outro ponto, por exemplo, a soja brasileira. Soja é um baita alimento. É muito rico em proteína, é um alimento super saudável. Porém, a soja que é cultivada no Brasil, ela passa 90% dela, 70% dela é para consumo de animais. E transgênica, né? Não só transgênica, e tem um baita uso de agrotóxicos sim. E fertilizantes e de várias coisas, né? Então, agora, uma soja orgânica de boa origem, eu sou super a favor. Como fonte de proteína, principalmente. Como fonte de proteína, né? O soya bean, né? Sim. Então, o fava, né? Que é conhecido, né, na culinária até japonesa. Então, tudo depende também da maneira que o alimento é processado. E eu acho que a regra básica para qualquer alimento, quanto menos processado, melhor, tá? Alimento plant-based ou não, quanto menos processado ou não. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com alimentos à base de origem animal, hoje, por conta de inúmeras coisas, né? Então, a gente tem aí diversas doenças crescendo, né, em cultivo intensivo de galinhas e tal. Muitas doenças que fazem muito mal e matam muitas pessoas. E cara, há 3 meses atrás eu tive um passo a passo de uma fazenda de peixe, né? Cultivo de peixe. Cara, depois de você ver um vídeo desse, você não quer mais consumir peixe. Não vai comer mais sushi. Não vai comer mais sushi, porque tá na cara que aquilo não faz bem. É vacina, o alimento que é alimentado, é o tipo de suplementação que é dado pro peixe, para você consumir ele, não faz sentido algum, né? Então, assim,
Da mesma maneira que a gente tem que cuidar com os alimentos processados plant-based, a gente tem que tomar muito cuidado com os alimentos processados também de origem animal. Né? Como é que fala em português? Presunto, embutidos. Embutidos, e também achando que muitas vezes as pessoas compram, por exemplo, um bife, um filé mignon, alguma coisa achando que que veio direto da vaca e não pensa em quanto que ele teve de uso, né, de químicos para se manter da cor que ele tem quando você compra ele no supermercado. Sim. Tem muita essa discussão, né? Mas tá cheio de sódio nesse bife e gordura e tal. E aí compara, nesse bife não tem. Olha o valor nutricional, mas não olham o que tem por trás daquele alimento também. E aí você vê, né, para quem é carnívoro ou para quem consome muito peixe, né, e tem essa consciência maior, vão buscar a carne de pasto, Sim. Né, ou grass-fed, né, nos Estados Unidos, ou peixe selvagem, que é obviamente muito mais caro, né? Sim, e tem uma diferença nutricional, com certeza. O Brasil... Ele resolve uma parte da equação, não o outro impacto. Exato. Eu acho que assim, e aí existe uma discussão se aquilo de fato é saudável ou não, né? Então eu tô mais os meus estudos, e eu não sou especialista, eu sou curioso, né? E eu testo no meu próprio corpo. Pelos meus estudos, eu prefiro viver sem alimentos de origem animal do que com alimentos de origem animal. Eu fui vegetariano por 2 anos quando voltei da Índia, do tempo que eu passei lá, e senti em mim, né, essa energia muito mais sutil. Só que eu gosto de carne, depois acabei voltando a comer, voltei a ser carnívoro, certo. Né? Como que você, que tem esse lado de alta performance, de esporte, como você resolveu a equação da proteína na sua alimentação? Eu resolvi porque eu descobri que a nossa concepção sobre proteína está completamente errado. O macro, quando o pessoal de fitness fala, né? Come 2 gramas de proteína por quilo corporal, 2 gramas de carboidrato, meio grama de gordura, você acha que é absolutamente insano. E que a proteína, principalmente a proteína animal em excesso, ela gera câncer. Sim. Né? Então você pode até olhar, pós-Segunda Guerra Mundial, de que o consumo de carne começou a aumentar, você começa a ver uma elevação de taxas de câncer assim. Então, a proteína animal em excesso, que fique muito claro para todo mundo, que ela não gera benefício para o seu corpo. E aí a pergunta é, então, quanto proteína que eu preciso e qual tipo de proteína? Para estar saudável. Para estar saudável. Não existe nenhum estudo hoje, um estudo laboratorial ou clínico que demonstra alguma pessoa que morreu por deficiência de proteína. Sim, pessoas, né, que faleceram por deficiência de alimentos. Agora, a quantidade de proteína que a gente precisa na nossa nutrição, eu conheço hoje em dia, tá? Diversas pessoas que seguem a linha de raw, né, raw foods e do 80-10-10, né? O 80-10-10, só para quem não conhece, ele vem de 80% de carboidratos, 10% de proteína e 10% de gordura na alimentação. E para algumas pessoas que vão ouvir isso, falam, meu, que loucura! E aí você começa a olhar para aquelas pessoas que vivem aquilo e vivem aquilo há décadas, tá? Eu conheço diversas pessoas. E um ponto, carboidrato de qualidade. Claro, né? Muita fruta, né? Carboidrato muito baseado em fruta, em leguminosas, né? Em tubérculos. Então, a grande verdade é que, na verdade, assim, a proteína ela tem relação ao seu desempenho como esportivo, no nível esportivo, tem. Construção muscular, né? Sim, porém você consegue encontrar toda essa proteína necessária nos alimentos à base de vegetais, tá? Tanto que saiu, né, o Dieta dos Gladiadores, sim, que foi um isso vídeo que eu ia falar, que ele desmistifica, porque sempre que a gente vê algum documentário sobre veganismo, ele vai muito pela causa, né, e pelo impacto ambiental, pelos pelo maltrato dos animais. Né? Só que nunca na performance. Certo. E foi o primeiro caso, um Dieta dos Gladiadores. Inclusive, o Joe Rogan tem uma baita discussão com ele, o produtor, né, o cara que construiu o filme do Dieta dos Gladiadores, e um nutrólogo, nutricionista que prega muito alimentação de carne. Sim. Eu recomendo todo mundo assistir aquele vídeo e tentar buscar coerência. E falar assim, o que você acha mais coerente de você ouvir esse debate? Foi recente, não foi? Faz um ano e meio, tá. 2. Faz um tempinho, depois eu vou te passar. É absolutamente incrível, porque só pelas suas percepções você vai ter, muito provavelmente você vai para um caminho ou outro. E o Joe Rogan tá fazendo de tudo
para apoiar um dos caras, né? Que no caso é o Sim. cara que gosta de alimentos de origem animal, né? Mas assim, eu acho que eu posso falar pela minha experiência, né? Corri minha primeira maratona em 2019 e o que eu percebo, né? Quando eu tenho uma alimentação limpa, tá? Não é meu caso agora, né? Que eu deixo muito claro. Eu não tô na minha top performance agora. Você tomou Coca-Cola e comeu batata frita antes de vir pra cá hoje. Não, hoje, vou te falar aqui que eu almocei. Eu almocei uma salada com grão de bico, então hoje até que foi um dia bom, tá? E eu vim em jejum. Porém, eu venho de um tempo, né, de pouco sono que afeta a minha vontade de mais comidas mais densas. Então, besteira, pizza, Sim, pasta, hambúrguer, tudo vegano no caso, né? Mas péssimo pra saúde, né? Agora, o que eu percebo quando eu tô numa alimentação limpa, que é aquela que eu falei pra vocês, uma alimentação que é arroz e feijão no almoço, é fruta de manhã com aveia, mingau, como muito mingau. Aveia me faz muito bem. Aveia, alimento maravilhoso, então eu como muito mingau de manhã, à base de água, então eu faço a base de água, como lá o meu mingau, fruta, almoço, arroz, feijão, com algum verde, né, do tipo, e à noite tentar trazer algum alimento mais leve, uma sopa ou alguma proteína vegetal para dar uma substância. E isso é o seu cardápio ideal do dia a dia? O meu cardápio ideal, hoje sabendo que eu vivi tendo mais o lado do raw living, seria diferente, seria mais pro lado de uma dieta mais baseada em fruta. Porém... Isso é o viável. Exato, é o viável fantástico, tá? Já, né? Então, trocar o almoço lá pelos, né, carboidratos. Então, um dia pode ser, por exemplo, batata com hummus, né? Que tem o carboidrato e tem a proteína. Outro dia arroz e feijão. O outro dia lentilha com arroz ou lentilha com algum ensopado. Então, isso é incrível. Quando eu tô numa dieta dessa, sem açúcar, tá? Sem álcool, que também é muito importante, e sem os refinados, tá? Pão, besteira, biscoito, pizza, toda a porrada. Aí sim, a vida muda. Se vocês aí que estão ouvindo querem provar, fazer isso durante 2 semanas. Ver seu nível de sono, ver sua recuperação muscular, tudo vai mudar. Capacidade de concentração e tudo mais. Tudo vai mudar. Você suplementa? Eu suplemento sim B12, né? Que a B12 é uma bactéria que na verdade era encontrada na terra. Então, antigamente, quando a gente comia alimentos da terra lá atrás, ela saía junto com o alimento. Hoje, e na água, né? Então a gente bebia água direto da fonte. Hoje a água é processada. Então a quantidade de B12 que tem no reino vegetal é pouco. Então eu suplemento B12. Inclusive, porém, tem muitos estudos, né, mostrando que carnívoros ou pessoas com uma dieta convencional também têm muita deficiência, né? Então todo mundo tem que olhar para isso. E aí, conforme necessidade, eu suplemento. Então, se eu estou muito intensivo na corrida, né, quando eu tenho, né, tô correndo, treinando, né, para correr, aí suplemento. Aí pode ser BCAA, pode ser outras coisas que eu vou suplementar. Proteína vegetal. Cara, nunca tive muito como fala, o hábito de consumir. Comecei algumas vezes, mas é que eu como, meu almoço tá cheio de proteína, né? Minha alimentação é cheia de proteína, sempre vegetal, né? Então eu tenho proteína na minha aveia de manhã, eu tenho no meu almoço, eu tenho à noite, então nunca senti essa falta. O que eu percebo quando eu tô em fase de muito treino é que, de fato, para chegar na quantidade nutricional ou na quantidade calórica, aí sim uma proteína poderia ser uma boa, né? Uma proteína vegetal e até indo para o caminho das mais limpas, né? Porque hoje tudo tem bom gosto, mas está cheio de adoçante, né? E aí, olhando para o sangue, né? Olhando para o nível de insulina, muitas vezes o nosso corpo interpreta o consumo de adoçantes igual, ele exato, eu já ouvi, o pessoal falando, não, só tomo Coca Zero. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido porque ele dá a sensação do doce que dispara a insulina também, né? Exato. E aí você acaba acumulando mais gordura e por aí vai, né? Exato. Então, assim, nesse ponto eu acho que não faz muito sentido, mas assim, quando eu tenho essa alimentação, minha vida, meu sono é melhor, meu humor é melhor, meu brilho, eu tenho mais brilho. Pra mim é tirar glúten e lactose. Em 2 semanas eu fico nesse estado mais leve. E álcool. E álcool também. Cara, é que eu tenho uma imunidade muito sensível.
Então eu inflamo, isso é de um histórico familiar até e tal. Certo. Então eu tenho uma tendência de inflamar com mais facilidade e com a idade, com o tempo chegando, você vai ficando mais sensível ainda Muito mais. aos alimentos, né? Demais. Então essa consciência se torna cada vez mais necessária. Uma coisa que aconteceu de bom no Covid, por mais que eu sou de uma família de café e eu amo café, eu tirei cafeína do meu dia a dia. Eu ia te perguntar isso. Eu não consumo mais cafeína vai fazer 1 ano em junho, então um pouco menos de 1 ano. Teve aquela abstinência inicial de foda, velho. Preguiça e sono. Não, e assim, eu amo café, né? Aí tem a possibilidade de tomar, né, os decafs. Tem poucos decafs de qualidade aqui no Brasil. A Nespresso tá fazendo alguns, mas assim, cara, me ajudou demais. A cafeína não me fazia bem. E tem pessoas que a cafeína faz muito bem. E aí, se você olhar para estudos que estão saindo nutricionais, né, em relação a cafeína e longevidade... Como protetor cardíaco, até... é muito recomendado, né? E até... Neuroprotetor até, Neuroprotetor, né? Metabólico e tal. Porém, cara, para mim não faz bem. E para mim, todo estimulante é igual a você. Todo estimulante só faz mal. Álcool é um negócio que faz muito, muito, muito mal. E que muitas vezes a gente nem se toca. Então, eu tô sem álcool já. Isso foi uma... escolha que eu vou treinar para uma ultramaratona no final do ano. Eu falei, eu não vou tomar álcool esse ano porque eu já tô fudido de sono. Então, se eu tomar álcool em cima da maneira que minha saúde tá, não vai ser legal. Então, eu tirei álcool e cafeína e vejo que faz muito sentido no meu... Para todo mundo faz sentido não ter álcool. Agora, para algumas pessoas, cafeína também não é legal. Eu vou te falar o que é o meu shake do café da manhã e você vai falar se é muito ruim ou não. Certo. Eu bato café, certo, com whey protein, tá, com aveia, com glutamina, com creatina e com pasta de amendoim. É o meu shake. Você tem algum alimento além disso? Só tomo isso de manhã e depois vou almoçar mais tarde. Minha sugestão, e aí agora a sugestão, né, a nova experiência vivencial, não bate, assim, tenta consumir aveia, né, via mingau e não batendo ela, porque ela se torna uma farinha. Sim. Suplementa os seus suplementos. Não toma whey protein, então tira isso da dieta, nunca mais. Isso é a minha sugestão. Nem don't fuck with whey protein na minha sugestão. Por quê? Qual é a... Cara, é o problema do excesso da proteína em geral, tá né? bom. E você tá trazendo uma proteína de baixa qualidade. Então, cara, se você quiser ter uma alimentação rica, tenta olhar para construir uma vitamina de manhã, né, uma vitamina que aí é mais pela praticidade, ou come algum alimento integral, né? Uhum. Traz alguns alimentos integrais. Então, por exemplo, mingau, o que você falou que você coloca? Aveia, pasta de amendoim. Beleza, então, por exemplo, a aveia com alguma pasta de nuts em cima, beleza? O que mais? E aí eu coloco glutamina e creatina por conta de treino. Beleza, aí toma glutamina e creatina na água, bate, toma, e aí se alimenta com alimentos integrais. Uhum. Traz a aveia para o alimento, coloca uma pasta de nuts. Fruta. E fruta, exatamente. Ou come a fruta do lado. Isso seria a minha sugestão. Bom, depois dessa... Aí me pergunta, você faz isso todo dia? Esse meu shake... Não, eu... Você... Não. Então, assim, é isso que eu queria falar. Uma coisa é tudo que eu tô falando agora, outra coisa é colocar em prática, né, cara? Porque... eu também, né? Eu não como mingau todo dia. Eu sei que me faria muito bem, mas, cara, tem um dia que eu quero comer um pão, eu vou lá e destrói a minha saúde. Então, esse é o caminho. E aí eu tenho... Meu terapeuta, ele fala que talvez eu não deveria ser tão hard comigo mesmo, de falar, de vez em quando pode comer uma pizza, pode comer um pão. Mas no meu fundo do meu coração, eu gostaria de não precisar ter a necessidade de me alimentar de coisas que não me faz bem. Eu acho que passa um pouco por um tema que a gente estava falando ao longo dessa conversa inteira, que é do buscar o perfeccionismo certo. em tudo que a gente faz, né? Na alimentação, na saúde, no esporte, na família. A gente quem esquece estar sempre lá no máximo daquela performance, né? Sim. Naquela disciplina. E aí é aquela coisa, o que te prejudica e o que te faz bem, né? Tem Sim. várias linhas, mas eu acho que quando a gente sabe o que faz bem, a gente tem que buscar fazer, né? E aí, quando a gente entende que a gente tem alguns comportamentos destrutivos, vamos descobrir o porquê. Sim. Pode ser que você vai continuar. Eu tenho alguns comportamentos que continuam, mas pelo menos eu sei que vou chegar lá, né? Não, existe uma observação sobre ele, né? Então, Exato. aí a ferramenta do autoconhecimento coloca a luz sobre isso. Exato. Né? Krika, vegan business. Sim. O que faz
o seu negócio, que é o seu dia a dia hoje, Sim. em quais empresas vocês estão investindo e qual é a visão de futuro. Muito bom. Bom, o Vegan Business é a primeira plataforma de equity crowdfunding 100% focado para o mercado plant-based no mundo, não só no Brasil. A gente, para quem não conhece o termo de equity crowdfunding, ele vem do crowdfunding, né, que muitas pessoas conhecem, né, a vaquinha, né, de você poder doar dinheiro para uma causa. A vaquinha de juntar dinheiro. Ou de juntar dinheiro, é verdade, ou de juntar dinheiro, né? Então, e o equity, ele vem da palavra, né, de participação. Exato, de participação. Então, o equity crowdfunding é um veículo de investimento coletivo onde você pode investir em uma determinada empresa e ter uma participação nela e se tornar sócio daquela empresa, né? Então, o que a gente tenta buscar fazer no Vegan Business é democratizar o investimento em empresas veganas e plant-based, né? Em fase inicial ou em fase pré-scale-up, né? Então, você podendo investir numa empresa que você acredita que ela vai escalar, né? No mercado plant-based, que hoje eu acho que para todo mundo que sabe, né? Que é um mercado que cresce muito, né? Que cresce exponencialmente, né? Você poder participar do futuro sucesso de uma empresa. Então, o Equity Crowdfunding permite você se tornar um investidor anjo com tickets a partir de R$1.000 de investimento. Muitas pessoas hoje buscam diversificar seus investimentos para empresas responsáveis, sustentáveis, ESG, conscientes, ou plant-based, mas não tem como fazer isso via empresas listadas, porque não tem opção, né? Então, nós somos um veículo de diversificar investimento em negócios juntos ao propósito, né? E nesse momento, a gente teve, no ano passado, em outubro, a nossa aprovação da CVM, então somos reguladas, né? As plataformas que atuam no mercado de fintech são reguladas pela CVM. Tivemos a aprovação para operar como plataforma. Em janeiro fizemos a primeira rodada pela Vegan Business, a Chameleon Sun, que é uma marca de dois ex-executivos da Nike, de protetor solar esportivo, vegano e Reef Safe. Então é uma marca muito focada na sustentabilidade e na performance. A Chameleon captou R$500 mil com a gente. Foi uma captação super rápida, em meia hora captaram esse valor. Caramba. Então mostra também que tem demanda. Muitos investidores querendo diversificar. Em fevereiro fizemos a rodada da Purifica, que é um leite vegetal do Rio de Janeiro. Um leite que eu sou muito fã porque eles usam apenas fruto e água na composição. Então não é que nem muitas outras marcas que colocam óleo, sal, sódio, aromatizante. Para dar textura, né? Para dar textura, para dar sabor. Então é uma marca saudável de verdade, né? Saboroso? Demais, demais. O melhor leite de coco que eu já consumi no Brasil é deles. Sendo só coco e água, tá? Fruto e água. E agora em abril a gente está indo para a nossa terceira rodada, vai ser uma marca de queijo vegetal chamada Nová, que não usa amido modificado na composição, uma marca super clean label de uma baita fundadora, saiu na Forbes esse ano como uma das 50 mulheres na América Latina, mudando a maneira que a gente se alimenta, criando opções mais sustentáveis, e é isso que a gente está tentando fazer. E aí você me pergunta, qual que é a visão futura? Esse ano ainda a Vegan Business vai passar a expandir a nossa tese e continuar com negócios plant-based, mas alcançar também o mercado de sustentabilidade. Então a gente vai evoluir de bem-estar dos animais e das pessoas para o bem-estar planetário. Então a gente vai abraçar empresas que olham para reciclagem, para climate, para o clima, para meio ambiente, startups de climate tech, reflorestamento, e assim a gente vai lançar essa nova marca-mãe que chama Impact Invest, onde a Impact Invest ela vai facilitar aí a possibilidade das pessoas investirem, alocarem recursos, diversificar para a área de impacto. E ela vai ser um guarda-chuva em cima de Vegan Business. Isso, a Vegan Business vai continuar como veículo de hoje focado nesse segmento. Exato. Para quem não sabe, a Vegan Business é a maior plataforma hoje de conteúdo focado no mercado plant-based. Então são mais de 70 mil leitores mensais hoje que acompanham as notícias por lá. Então a Vegan Business ela continua fazendo o que faz, trazendo deals, né, de conteúdo, equity, crowdfunding e tudo mais. E aí o último braço é esse que a gente está lançando a gente já faz, né? Então a gente co-investe em todos os deals que passam pela nossa curadoria, passa pela plataforma. Então automaticamente eu sou sócio da Chameleon, da Purifica, de todos os outros deals que vão entrar. Então a gente acaba tendo o olhar do investidor e a gente vai aumentar o nosso ticket investido em todas essas empresas também a partir de agora. Então a gente passa a ter um skin in the game maior.
Então, além de ser plataforma, né, de equity crowdfunding, que você vê muitas plataformas que acabam sendo meio marketplace, Sim. né, nós somos um ecossistema de investimento e advisory para negócios de impacto. Que curioso. E qual o grande desafio, Krika? É a curadoria? Porque, como a gente estava falando ao longo da conversa, quando a gente falou em plant-based, que tem o plant-based que não é saudável, Sim. né? Então é fazer essa seleção do que você de fato acredita. Eu acho que vai entrar negócios que têm análogos à carne. A gente tem uma rodada para acontecer em maio de uma baita indústria de alimentos plant-based que tem alimentos saudáveis. Então, o que é saudável? Um hambúrguer de grão de bico, um hambúrguer à base de cogumelos ou à base de alguma outra proteína vegetal. Mas essa empresa também faz análogos, né? Para quem não sabe, os análogos são aqueles que replicam o gosto. Textura e sabor. Textura e sabor. Mas daí o público é mais o flexitariano, né? Não, também tem muitos veganos, viu? É mesmo? Porque, lembrando, o vegano muitas vezes não tá nem aí pra saúde. Não quero dizer assim, mas a causa do vegano é o animal. Não é que a gente tá falando aqui do conhecimento em nutrição. O cara não quer explorar animais, né? Mas ele quer indulgência. Mas ele não deixou de comer um bife porque ele não gostava. Ele deixou de comer o bife porque ele ama os animais. E isso é incrível, né? Então eu respeito isso, por isso que tem que ter as opções dos análogos, né? E em transição é aquilo que eu falo. Léo, você quer se tornar vegano amanhã, mas você adora um bife? Pô, come um análogo uma vez por semana para você ter o gosto. Não é a melhor opção de saúde? Não, mas, cara, você vai deixar de consumir um alimento que faz mal para o planeta, para os animais e para o meio ambiente. Então, será que as food techs conseguem evoluir a ponto de ter análogo saudável, de fato? Agora eu vou te falar o que está acontecendo fora do Brasil e no Brasil, inclusive a gente... Que era uma pergunta. O que você está olhando, né? Tá, agora eu vou blow your mind. O que está acontecendo nesse mercado é que a gente está vendo um crescimento muito grande do que a gente chama de cell-based. O que é cell-based? São alimentos de origem animal cultivados em laboratório. Sim, eu já ouvi de um futurista falando assim, é como se fosse a impressão 3D da carne. Não é bem uma impressão, isso é outro movimento. A cultivação você une um traço de DNA, por exemplo, DNA bovino, com um tissue, né? Como fala tissue? Tecido. Com um tecido, né? Esse tecido, ele muitas vezes sempre tinha base animal, colágeno e tal. Hoje estão conseguindo construir esse tecido à base de proteínas de planta, se une e ele cresce um peito de frango, ou um bife, um wagyu beef, ou um salmão, um peito de salmão. Então, um peito de salmão não, né? Um filé de salmão. Então, as empresas de carne cultivada, hoje a gente tem um país onde já é regulado, já está no mercado para consumo, que é Singapura. Em Singapura tem um restaurante do Just que você pode entrar, comer o seu arroz com frango empanado, cultivado em laboratório, que tem o mesmo valor nutricional como um frango convencional. Ele não é a base de planta, e sim a base de carne, né, animal, porém ele não tem o risco da salmonela, ele não tem vários antibióticos, etc. Então a gente Mas aí na essência filosófica, isso é considerado vegano? Eu vou te dar um exemplo do que foi... Eu li muito sobre isso também, Sim. né? Porque basicamente a gente está replicando o mesmo tipo de célula, vamos dizer assim, Sim. só que sem a vida. Sem a vida, exatamente. Isso é uma discussão muito ampla que, cara, você tem pessoas que defendem e quem não defende. Só para você saber, a Upside Food, que antigamente chamava Memphis Meats, Sim. foram resgatar um frango fizeram uma ação de resgate mesmo, pegaram um franguinho, levaram para um santuário, caiu uma pena, pegaram a pena e conseguiram criar o primeiro bife na época do mundo, o primeiro peito de frango através do DNA da pena, daquele franguinho, de uma biópsia de um pedaço daquela pena, e comeram aquele pedaço com ele andando no santuário do lado, tá? Então, para você ver como o negócio é louco. E assim, você tem as pessoas que defendem e tem quem não defende. Eu defendo, tá? Eu acho muito louco, né? É muito louco, mas a gente tem um problema muito sério
de uma população mundial crescente, que o consumo de carne só cresce, por mais que tem cada vez mais vegetarianos e veganos, conforme tem Índia e China consumindo cada vez mais carne, começando a consumir, historicamente nos últimos 10 anos, né? Sim, em escala sim. Em escala sim. Então, você está tendo populações que estão começando a consumir mais, que geram um aumento, né, do consumo de carnes animais. Então, acho que isso pode resolver diversas dores, tá? E aí a gente tem o outro lado que está acontecendo muito, que eu gosto muito, que é os fermentados, que é a base de fungi, né? Sim. Que estão começando a imitar diversas proteínas, e aí é criado também em laboratório, mas não da mesma maneira que os alimentos à base de planta. Então, tem muita coisa acontecendo, inclusive aqui no Brasil já tem algumas empresas olhando para carne cultivada, e assim, é muito louco, mas eu acho que quanto mais, né, opção sem explorar, eu prefiro muito mais que você, Léo, se você quer comer um frango, coma um frango criado em laboratório do que um frango do que um frango passa na vida dentro de um, sem dúvida, de um ambiente lá. E você acha assim que o futuro indo para esse caminho, e eu acredito muito nessas tecnologias, né? Não estamos nem falando mais em análogo, mas em replicado, mas sem o desafio, né, dos maus tratos e de toda a questão ambiental e tudo mais. Você acha que é possível? Porque você falou, quando eu leio sobre food tech, é isso: a população crescendo, vai chegar a 10 bi de habitantes daqui a pouco, sim, né? E o desafio vai ser criar alimentação em escala, né? As tecnologias que você vê hoje de plant-based e food techs em geral nessa linha, você acha que a gente vai conseguir superar esse desafio? Eu acho que o maior desafio, hoje tem quase 1 bilhão de pessoas que vivem sem o suficiente de alimentos, porém, a gente alimenta, só para você ter noção de números bizarros, tá? Hoje são cerca de 70 bilhões de animais terrestres que são abatidos para consumo humano por ano. 70% de todo o alimento de grão do Brasil, soja, né, e tudo mais, é para consumo de animais que depois são consumidos pelos humanos, né? Então, tem comida o suficiente, né? Tem muito alimento que poderia nutrir muitas e muitas pessoas. Porém, a gente usa para nutrir, para alimentar os animais. Uhum. São 70 bilhões de animais por ano que são abatidos para consumo humano e, além de 70 bi de animais, a gente tem mais, falam em 70 a 80 bilhões de peixes, né? E frutos do mar e tudo mais, né? Então, eu acho que a gente precisa repensar, essa é a verdade, né? Então, da maneira que está, não, e não só não, como a qualidade do alimento está cada vez mais, né, caindo. A gente está falando em mais 40 a 60 ciclos do topsoil que produz os alimentos hoje. Depois disso acabou. Se não começa a mudar, né, o soil, como falar em português? Solo. O solo, né, onde você alimenta. Então, você está falando que a densidade nutricional que ele consegue construir os alimentos vai cada vez piorar, e se a gente não mudar isso vai afetar, né, a qualidade e a quantidade de alimentos disponíveis. Então, eu acho que tem que ser mais do que simplesmente criar novas tecnologias. As novas tecnologias podem acelerar, melhorar e criar soluções, sem dúvida, mas a gente precisa tomar responsabilidade. O ser humano precisa começar a tomar escolhas diferentes, e começa pelo ser humano que teve algum tipo de acesso a estudo, porque não adianta a gente querer apontar dedos, né, de pessoas que não sabem, né? Sim. Então, muitas pessoas infelizmente não têm estudo, e muitas pessoas hoje, com aquele alimento até de origem animal que vem, é o que salva a vida da pessoa, né? Então, quando você está de barriga vazia, você só pensa em uma coisa: onde está a sua próxima refeição? Sobrevivência, né? Quando você está com barriga cheia, que nós estamos com barriga cheia, a gente tem que olhar para soluções e criar ferramentas para melhorar o mundo. Então, eu vejo que gostaria muito que minha filha pudesse ter filhos, né, no mundo, e meus filhos, os meus netos poderem ter, mas a gente precisa começar a mudar as nossas ações no dia a dia, se a gente quiser que isso aconteça. O Krika, você como empreendedor, né? De novo, a gente viu essa trajetória inteira e agora culminando com um momento que parece que é a soma de todos os aprendizados indo para uma raiz que está muito ligado ao propósito. Sim. Né? Que parece que é um ponto onde você chegou numa missão do que você quer construir de agora para frente. Certo. Né? Qual é
que você aprendeu como empreendedor nessa jornada que você traz agora para Vegan Business? Né? A gente estava falando um pouco antes de começar a gravar sobre o propósito, faz tudo acontecer de forma mais natural, não de trabalhar menos, mas de atrair, de certa forma, as portas corretas, né? Certo. E como que é isso, né? Junto a essa questão de trabalhar com o seu propósito, como que é atrair talento para ajudar a construir isso com você? Nossa, ótima pergunta. Eu acho que o primeiro lugar, né, é importante você não subestimar a sua atenção. Né, a galera fala, pô, não sei como eu cheguei aqui. Dá uma analisada aí nos últimos 10 anos da sua vida e vê mesmo se você não sabe como você chegou aí. Cara, não é por coincidência, não é por sorte, é plenamente atenção. Onde você está colocando sua atenção, você vai colher aquele fruto daquilo. Então, está colocando a sua atenção em doença, em mal-estar, em briga, cara, é isso que você vai ter. Está colocando sua atenção em desenvolver, em melhorar, em evoluir, é lá que você vai. E aí, dentro desse atenção, você pode ter uma atenção mais narrow, né, mais focada dentro de uma área onde você quer construir algo. E é muito importante saber que tudo vem à base da atenção. Então, quanto mais atenção, mais o resultado que você vai colher, né? Então, eu aprendi algumas coisas em relação a isso. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Quando você, então, tem claro o que você quer construir, né? Alguns aprendizados que eu tive. Se você está à frente do seu negócio, você precisa ter a capacidade de tomar as decisões mais difíceis e querer entrar em conversas que nem sempre vão ser aquelas conversas mais fáceis. Durante o Zen, eu posso dar um exemplo, eu sou um cara que eu não gosto de conflito. Eu não gosto de chatear a pessoa. Eu não gosto... Cara, às vezes, por não gostar disso, a gente acaba machucando mais, porque a gente... gente, inclusive. Mais gente. Então, é muito louco, né? Por não querer machucar alguém, por você ficar mais passivo, não tomar uma atitude, você acaba prejudicando mais a pessoa, né? Ter uma conversa direta, ter uma conversa honesta e tomar a frente daquilo que você está fazendo. Se você quer construir um negócio, você tem que estar disposto a fazer isso. Isso é uma coisa que eu comecei a fazer muito mais ao longo do último ano, que tem me ajudado o meu negócio a crescer de uma forma mais estruturada, melhor. Tem que criar... E cria uma cultura melhor. Isso que eu ia falar agora. Traz pessoas, né, que estão alinhados com aquela visão. Isso não quer dizer que sua visão é a única visão verdadeira. Mas se você é CEO do seu negócio, você tem que vestir a camisa de ser CEO e tomar decisões que nem sempre vão ser aquela que você acha que não vai ser aquela mais fácil. Porém, no final, vai acabar agregando mais pessoas. Deixa eu só fazer um parênteses quanto a isso. Por favor. Eu não sei se era o Naval ou qual empreendedor. Tem uma frase que eu gosto muito que é: o seu sucesso está diretamente proporcional, ligado à quantidade de conversas difíceis que você vai ter. Perfeito. E é bem isso. Muito. E assim, e você pode ter menos conversas difíceis. Cara, eu vejo que eu tenho um sócio chamado João, que me ligou ontem. E aí me colocou uma série de desafios, né? E aí depois eu falei, cara, que legal. Eu tive que tomar decisões, eu tive que executar, eu tive que... Entrar no desconforto. E depois eu vi, poxa, meu negócio cresceu aí não um dia, com aquele dia de dicas e de desafios e sugestões e críticas. Cresceu talvez um mês. Uhum. Né? Então, é engraçado isso, né? As decisões difíceis trazem resultados desproporcionais, né? Total, meu. Isso é uma coisa, mas nem tudo tem que ser e nem tudo é difícil. Então, do outro lado da moeda, quando você faz algo que você ama, que é uma extensão do que você é, daquilo que você acredita, a decisão difícil, ela se torna mais fácil, né? Porque acaba sendo que você sabe que você tem algo muito maior por trás, então você tem que tomar aquela decisão, né? Então, eu acho que isso é um ponto que é uma sugestão que eu dou, né, pra galera. E tenta se alinhar com pessoas, tenta buscar se encontrar com pessoas que têm mentalidades diferentes do que você, que buscam valores parecidos com os seus, mas que têm experiências diferentes. Sim. Então, valores parecidos, experiências diferentes. E é engraçado isso, né? Quando você não tem a experiência diferente, você fica limitado ao teu defeito. Certo. Que normalmente, pelo que eu já aprendi em várias empresas que eu toquei, o limitante é sempre o teu defeito. Certo. Total. Que a gente sempre vai cair no mesmo lugar. Total. E se você não tiver o seu contraponto, exato, vai dar problema. vai dar problema. Você vai viver um ciclo de repetição.
E uma coisa que eu vivo hoje, eu tenho 4 co-founders, né? 2 que, na verdade, começaram como investidores no meu negócio, no Vegan Business, hoje entraram como co-founders. Baita empreendedores com exits, os 2 têm exits, têm várias experiências que eu não tenho e, não só isso, são pessoas maravilhosas e eu vejo que, assim, podendo delegar, mas também podendo baixar o conhecimento que o cara tem. Uma coisa é você ler na literatura, outra coisa é você ouvir um podcast, uma terceira coisa é você conviver com uma pessoa que já fez aquilo que você não fez. Isso te traz um aprendizado vertical, né? E aí a outra coisa que você falou dos valores iguais é o outro aprendizado, porque quando não é e você olha só o skill complementar ou brilhante, vai dar problema lá na frente por desalinhamento de valor. Olha, é quase certo. É certo. Não é quase certo. É certo. Vai dar problema. Se o valor não está alinhado, você vai ter problema. E o gut e o feeling, né? O instinto fala, né? Cara, nesse caso, eu sou muito a favor do instinto e do gut, né, que você falou, porque é louco, né? Ele me moveu a minha vida toda. Fiz muitos erros, demais, mas eu não trocaria nada por onde eu tô agora. Então, meu gut, ele me ajudou a chegar aqui agora e eu não trocaria o momento que eu tô por nenhum outro lugar, nenhuma outra empresa, nenhum outro negócio, nenhum outro momento. Então, eu sou a favor, eu acredito no gut. Crica, é muito legal ver, né, essa conexão backwards dos pontos, né, de onde você tá para entender essa trajetória inteira, né, como tudo leva a esse momento de fato, né? Sim. Que você vê como os seus grandes desafios pela frente? Qual é o teu sonho aí com o business? Cara, o desafio é trazer... o desafio está na distribuição. Eu vejo que a gente tem muitas startups. Você até me perguntou, né, qual que é o maior desafio das startups. Sempre é pessoas, tá? Então, tudo começa pela pessoa. Quando você investe numa startup, e grandes, né, investidores falam isso, e eu estou vivendo isso na prática, você investe na pessoa. Né? Então, sempre é pessoas, encontrar as pessoas certas. E, pelo outro lado, encontrar as pessoas certas. Então, a distribuição, né? Distribuição, quando fala marketing, né? Trazer as pessoas que querem o seu produto, trazer elas para elas conhecerem sobre o seu produto. Nós, hoje, no Vegan Business, a gente está batendo, esse mês, a gente está em 1.950 investidores cadastrados. Em março, até o final desse mês, bate 2.000 investidores. O meu desafio é trazer o volume suficiente de pessoas, né, querendo diversificar, conseguir conectar clubes de anjos, CVCs, né, Corporate Ventures e algumas instituições financeiras, algumas assets para poder oferecer nosso produto. Então esse é o meu desafio imediato, né? Então trazer os melhores empreendedores e crescer a minha rede de investidores para poder gerar mais impacto. Fazer esse casamento. Exato. Muito legal. Crica, indo para uma reta final aqui de perguntas, antes de entrar no bate-bola de perguntas e respostas rápidas que eu sempre faço, queria ouvir um pouco como que é a tua rotina. Eu gosto muito de como que é a day in the life, sabe aquelas de empreendedores? Tá, então minha rotina, ela eu falo porque faz 2 semanas que mudou, que eu parei de correr por conta do desafio do sono que eu tô vivendo. A gente tá passando por desmame noturno do meu filho, que é um processo também. Então, a minha rotina convencional seria acordar, treinar 5 vezes na semana, 2 dias off, né? Então, meu treino seria minha corrida. Eu chego em casa, eu trabalho hoje num coworking, então vou pro meu escritório, meu coworking, troco ideia com a galera lá, eu fico até às 6 horas da tarde, né? Final de tarde. Busco meus filhos, 2 filhos na escola, o Liam, que tem 1 ano e meio, e minha filha, que tem 4 anos, a Liliu. Volto para casa, começo a rotina de casa, então dou comida, dou banho, a gente brinca um pouco, começa a preparar a rotina noturna, e aí a gente começa umas 8h30 a tentar colocar as crianças para dormir. Eu vou junto, eu sou o primeiro a dormir entre minha esposa, eu tento dormir cedo porque me faz muito mal a falta de sono, e eu sei que eu vou acordar muito na noite, e aí eu repito no dia seguinte. E agora, como eu não estou conseguindo implementar a corrida, a minha nova rotina é acordar, treinar um treino de 40 minutos com o meu treinador Douglas. A gente vai para a praia, faz um treino de funcional na praia, que mistura um pouco de força e intensidade, e aí repetir essa rotina. Muitas reuniões, muitos calls, muitas conversas, webinários, e sempre encontrando empreendedores.
E aí, 3 vezes no mês, falando com você, subo para São Paulo, passo 2 dias aqui, né, unindo reuniões e encontros presenciais. Muito legal, Krika. Bom, vamos para a sessão das dicas aqui. Boa. Vamos ver o que vem. Um hábito ou rotina que te ajuda no dia a dia? Corrida. Um livro que você recomenda? Tem tantos. Pode ser alguns? Pode ser. Tá. Primeiro de todos, o Karma, o último livro do Sadhguru. Falando um pouco sobre, né, a gente acha que karma é uma coisa, mas só explicando sobre o livro, é sobre a nossa autorresponsabilidade. É um livro incrível, estou lendo pela 3ª vez. É um livro que sempre muda cada vez que eu leio. Né? Então é um livro que eu recomendo demais. O último livro do Almanac of Naval Ravikant, lançou recentemente. Baita livro também. E um livro que transformou a minha saúde. 2 livros que transformaram a minha saúde. O The China Study e um livro que até tem em português, que China Study não tem, nem o Karma, mas o Comer para Não Morrer, do Dr. Michael Greger, que é um baita livro. E se você quiser se desafiar suas crenças, leia o The 80-10 Diet e testa aí você mesmo para ver se o negócio não é doido. Muito bom. E curioso que eu acho que de todos eles, acho que o Almanac do Naval Ravikant tem em português. Já tem? Eu acho que tem e-book, alguma coisa do perfeito, tipo. Perfeito. Eu não sei se Karma já tem também em PDF e tal, mas Karma, para quem lê inglês, é um must read. É fantástico. Muito bom. Um podcast, filme ou série que eu gostaria de recomendar, e não precisa ser um, pode ser vários. Tá. O que você está consumindo de conteúdo? Eu consumi durante muitos anos e ainda estava consumindo de manhã o podcast do Rich Roll, chama The Rich Roll Podcast. Ultramaratonista. Também se alimenta à base de plantas, né, foi alcoólatra durante muitos anos, Sim. Vários desafios. Mas conversas incríveis, né? Inclusive algumas conversas com Huberman que você conhece, que é sensacional. Engraçado como quem gosta dos temas que a gente conversou hoje consome os mesmos podcasts, não é? É aquela coisa, né? São valores alinhados. Sim. Muitas vezes, né? Sim. Adoro o Joe Rogan, por mais que eu não concordo com metade que ele fala, né? Não tem como eu não... É aquela coisa, né? É aquele amor e ódio ao mesmo tempo, mas eu curto também. Então, eu acho que mais de podcast é The Ritual. E assim, eu sou fã do Audible. Eu não leio livro, mas eu ouço pelo menos 3 livros no mês. Então, eu consegui colocar na minha rotina de corrida, na minha rotina de treino e de passeio, indo até no almoço, ou indo até comprar alguma coisa no mercado. Eu ouço muito livro e é uma coisa que eu recomendo demais, Audible ou algum app em português, né? Então, vários livros incríveis. Estou lendo agora o novo do Tony Robbins, aquele Life Force, né? Que é com o Peter Diamandis, que fala só sobre as tecnologias de longevidade, sim, né? Sim. Muito louco. Do X-Prize, né? Do X-Prize, exatamente. O Tony Robbins é uma pessoa curiosa. Eu li muita coisa dele, eu vejo muita coisa. Ele é uma força da natureza. Cara, e assim, e aí eu vou te falar, eu conheço o Joel J pessoalmente, é uma pessoa que, e cara, eu vou te falar, eu vejo muita similaridade porque eles são altamente, o Joel é um cara que coloca em ação tudo que ele acha que vai melhorar, ele testa e ele deixa aquilo que funciona. Walk the talk, então. Total, né? Enquanto eu tô comendo hambúrguer vegano, me enchendo de calorias, sabendo que aquilo não faria bem, ele tá lá fazendo diferente. Então, Tony Robbins, admiro demais, e o Joel também é um cara legal nesse sentido. Muito legal. Uma frase que te representa ou que você se identifica? Se arruma, né? Que nem o Sadhguru falou. Olha pra dentro, arruma você. Para de querer arrumar o mundo, que você não vai arrumar porra nenhum se você não se arruma. Muito bom. E começa por arrumar até a cama, né, de manhã. Não tem aquela história assim, né? Começa a mudar o mundo. Tem, mas eu acho que olha pra dentro e arruma aquilo que precisa ser ajustado. Krika, cara, puta, a gente tem tanto assunto em comum que poderia... Demais, nossa, como é um prazer falar disso, né, meu? Tem tanta coisa que a gente falou, né, de autoconhecimento, de dieta, de alta performance, de conteúdo, de trajetória empreendedora, aprendizados, propósito. Cara, foi muito legal. Eu acho que a gente vai... Tem muita gente que vai se identificar ou aprender por algum tema, ou por vários, ou enfim, né, como a gente falou aqui ao longo do papo.
Queria te deixar a palavra final aí pro pessoal que tá te assistindo, que tem esse público que mistura empreendedores, o pessoal do marketing digital, enfim, o que você gostaria de dizer? Não, eu fico sempre feliz em contribuir, eu sempre fico honrado em poder falar, né? Tô num papel hoje em dia que as pessoas querem ouvir o que eu tenho para falar, então usa aquilo que faz sentido para você e joga fora aquilo que não faz. Muito bom. Krika, queria te agradecer então de novo. Eu agradeço. Espero que seja o primeiro e daqui a um tempo a gente volte a revisitar tudo isso e veja, né, para onde a vegan business e todo, né, o negócio que o guarda-chuva vai ampliar vai chegar. Tenho certeza que você vai levar muito longe. Legal. Porque ele junta propósito e timing, eu acho, sabe? Legal. Então eu acho que tá tudo muito bem alinhado. Queria agradecer todo mundo aí que acompanhou a gravação e o episódio. E quem quiser saber mais do Krika, por onde te acha? No LinkedIn, eu acho que é a rede que eu sou mais ativo, né? Pode colocar Krika Walters, né? O Christian Walters. E no Insta, eu sou @Krika Walters. E o veganbusiness.com.br. .com.br e no Insta é Vegan Business Brasil. Pessoal, é isso. Acompanhe o conteúdo do Krika e até o próximo episódio. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu.